Olá pessoal, mais um vídeo nosso aqui no canal Vai Viajar sobre a nossa rotina aqui em Portugal. Tô aqui, né, gente, trabalhando aqui no meu dia a dia, que é o nosso trabalho aqui em Portugal. É algo que é do mesmo setor que a gente atuava no Brasil, né? Porém, aqui em Portugal, só trabalha eu e meu esposo no nosso ateliê aqui. Então, é outra vida, né? Tem sido outra vida, é bem mais tranquilo, a cabeça tá bem mais descansada, né? Do que o que era no Brasil. Porque no Brasil, a gente tinha fábrica, né? Então, lá na fábrica, é um processo muito extenso. Não é igual aqui em Portugal, que a gente está trabalhando aqui. Aqui a gente tem a parceria com algumas fábricas, né? Que fornece trabalho para gente, algumas empresas no setor de moda. E a gente só tem que buscar o corte lá na fábrica, algumas até traz pra gente o corte aqui em casa. E nós montamos as peças e devolvemos. Então, a gente fez o material com atenção, bem feito. É só fazer, emitir a fatura e tá recebendo o pagamento. Agora, quais eram as dificuldades que a gente tinha mais lá no Brasil sobre assim, tinha um faturamento bom, mas tudo era muito difícil. no Brasil, tudo muito burocrático. A gente tinha uma empresa já com nome no mercado, muitos clientes que já tinha o costume de pedir material com a gente, estava sempre pedindo, então já tinham fidelizado. O processo era trabalhoso, isso era uma das coisas que mais trazia cansaço, né? Porque a gente tinha a loja e tinha a fábrica, então a gente pegava todo o produto bruto, tinha que transformar tudo. O cliente pediu uma certa peça, então tinha que pedir o tecido, tinha que pedir os aviamentos, tinha que correr atrás da questão da identidade, né, da logo do cliente, se era bordada, se era pintado. Então a gente tinha que ter um quadro de funcionário grande, com pessoas especializadas, e eu tenho dificuldade de passar comando, então eu ficava assim, meio que no controle de todas as fases. Tudo tinha que começar do zero. A gente tinha que pedir o material, tinha que cortar, que silcar, né, que é aquela parte da estampa em tinta, ou tinha que mandar para bordar. Então era um trabalho muito longo, demandava muita atenção, muita mão de obra. E era bem cansativo. E foi por muitos anos isso. A empresa estava muito bem estabelecida. Só que além disso ainda tem um processo no Brasil muito burocrático, né? De mão de obra. Trabalhador no Brasil tá quase que impossível formar uma equipe de trabalho constante. Porque você não consegue pagar um salário muito elevado, porque as margens de lucro não são grandes das empresas. O salário mínimo, muitas pessoas não querem trabalhar, porque hoje em dia está sendo mais viável você viver de benefício do governo do que trabalhar por um salário. Agora, quem recebe R$600 de Bolsa Família vai preferir deslocar todo dia da sua casa para receber um salário, ou vai preferir ficar em casa à toa, fazendo só os serviços de casa e receber R$600? Então a maioria das pessoas prefere receber R$600, levar aquela vida medíocre, sem um crescimento financeiro, do que ir para uma empresa, ter responsabilidade de ir para uma empresa todos os dias trabalhar. Então, mão de obra no Brasil está um caos. Inclusive já teve caso, né, da gente ir contratar uma pessoa
assinar, registrar a carteira. Na hora que a pessoa ficava sabendo que a empresa trabalhava só com carteira registrada... Não chegava a registrar, né? Não chegava. Pois é, ela desanimava do serviço porque se registrasse a carteira, perdia o benefício do governo. Já teve vários casos de pessoas que não quis trabalhar com a gente, porque se trabalhasse ia perder o benefício do governo. Aí o que eles falavam? Não, eu quero trabalhar, mas se for sem carteira assinada. E aí, não pode, né? Porque se o Ministério do Trabalho chega para fazer uma fiscalização, ou se a pessoa machuca, ou se a pessoa te leva na justiça depois, você não vai conseguir provar que não é a pessoa que não queria ter carteira assinada. Então não pode. Então várias vezes a gente perdeu mão de obra que a gente estava pensando em contratar, porque a pessoa simplesmente falava, não, se eu perder meu benefício, para mim não vale a pena trabalhar. Por exemplo, quem tem filho, às vezes a pessoa ia trabalhar, teria que pagar R$600 para olhar o filho. Aí, como que a pessoa vai pagar R$600 para olhar o filho, para ganhar um salário mínimo, que na época era 1.300 e pouco? Não compensava. Era melhor ficar em casa, recebendo Bolsa Família, recebendo auxílio pela quantidade de filho e sem trabalhar. Então, muito difícil mão de obra. E também porque essa geração, infelizmente, muitas pessoas não tá com muito interesse em trabalhar. Então, bem difícil achar pessoas. Então, era muito desgastante. A empresa era lucrativa, a empresa tinha faturamento até razoável, a gente estava conseguindo adquirir as coisas, bens materiais. Eu deixei a Eliane no comando da empresa, eu fui para a roça. Enquanto ela ficou administrando sozinha mais de 16 colaboradores e fazendo toda a parte burocrática da empresa. Bem cansativo, porque se você deixa qualquer coisa passar de hora, não consegue entregar o serviço dentro do prazo. E você que ainda não se inscreveu no canal, já inscreva, deixa o like e daqui a pouquinho nós vamos falar como é que está sendo a nossa vida aqui em Portugal. Mas enquanto isso, pode concluir seu raciocínio. A gente foi ficando cansado, né, de todo esse trabalho, né, que a gente tinha, apesar de que, por exemplo, a empresa era lucrativa, mas a gente ficava sempre naquela insegurança, porque às vezes as coisas subiam muito valor. Teve a pandemia, antes da pandemia... Teve uma época que faltou tecido no mercado, né? Antes da pandemia as coisas estavam bem encaixadas. Na pandemia foi, por incrível que pareça, foi a melhor época pra gente. Foi a época que a empresa mais cresceu, foi, né, nos anos de pandemia. O ano de maior faturamento. Maior estabilidade. Foi incrível, incrível. O país estava... O agro estava muito forte, então foi muito bom. Teve muitos setores que foi prejudicado, né? Igual o setor de restaurantes, né? De hotéis, né? Aí depois... Mas nós foi até bem. Foi super bem, super bem. Depois, nos próximos anos, o agro já deu uma travada, que a gente fazia muito uniformes para fazenda. Mas, mesmo assim... como a gente fazia tanto para a fazenda, quanto para escritório, para laboratório, para escola, a gente fazia muito para escola particular, as coisas iam muito bem, mas o Jorge desanimou, né? Cansou de vez da empresa, de ficar lidando com toda aquela... Fui para a roça. Aquela parte burocrática, foi para montar o sítio nosso lá, e eu fiquei, mas eu já estava muito cansada também. A Eliane começou a dar um problema eu acredito que ansiedade misturado com nervosismo que gerou aquela dor no estômago, não foi isso? Eu estava dando problema de saúde. Por final eu estava sentindo muita dor no estômago, uma dor nas costas, estava passando muito mal, e aí a gente chegou ao ponto que vamos vendemos a empresa, porque eu acredito que
Tem pessoas que nasceu para mexer com empresa, que gosta desse comando, tudo. A pessoa que comprou entende muito também, né? Tem sim, tudo para dar certo, para crescer, né? Não, está indo muito bem. Ela é profissional da área, então é o que eu sempre falei. A gente queria vender a empresa, mas para uma pessoa que entendesse bem e que fosse ter sucesso. E eu acredito que é isso que vai acontecer. Só que pra gente, eu nunca tive, na verdade, eu nunca tive sonho de ser empresária, de ter equipe sob meu comando, de luxo, uma grande empresária. De luxo, de status. Não gosto. Eu gosto de uma vida simples, de uma vida tranquila. Eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade. E falando de paz, então já vamos aproveitar e falar como é que está sendo a vida aqui em Portugal. Aqui, gente, é incrível. Aqui é muito tranquilo. É tranquilo porque parece que o ritmo daqui, o ritmo do país já desacelera a gente, né? As ruas, assim, tem ruas movimentadas? Tem. As autoestradas, as ruas de ligação são movimentadas. Mas se sai, assim, no que aí no Brasil é bairro, né? Se sai nos bairros aquela paz, aquela tranquilidade, parece que o tempo passa até mais devagar. Para não ter que estar deslocando todo dia, optamos por trabalhar em casa. Daqui uns dias o inverno chega, né? Mais rigoroso. Daqui uns dias vem frio para valer aí. E também toda essa questão de adaptação, né, aqui no início foi difícil, o Jorge, que é ansioso para valer, né, ficou muito apreensivo, porque até que a gente acerta nas empresas que fornece o tipo de trabalho da gente, que é costura em tecido, né, tecido plano, até que a gente acerta, demora um pouco, mas mesmo assim, foi uma mudança que foi muito boa, porque realmente aqui desacelera. As pessoas, até quando vai te atender numa loja, não vai na correria, não vai com pressa, porque as pessoas são tranquilas, elas te explicam as coisas 2, 3 vezes, se for preciso. Não te atende naquela correria, né, se empurrando para o próximo. Então, está sendo muito tranquilo. Fazendo um comparativo com o Brasil, onde a gente tinha empresa, o cliente chegava e falava, olha, eu quero uma camisa franzida, uma camisa tal comprimento, uma camisa tal largura, com tal detalhe na manga, e tinha que fazer idêntico. A gente não comprar o tecido, né, desde o início até o final. E aqui, como é que é? Não, a gente não fazia sob medida lá. O cliente podia escolher esses detalhes de um franzidinho, de pregas e tal, mas era por tamanho, né? Não, só que exatamente. Tinha todo esse trabalho de comprar um tecido exclusivo, de desenvolver marca e tal. Aqui não, aqui a gente tem parceria com as fábricas, empresas de moda, no caso, e eles disponibilizam o corte pra gente. Já vem cortadinho, né? Eles trazem o corte aqui, trazem o porte e a gente só monta as peças. No pior das hipóteses, em alguns casos a gente compra a linha, somente isso. Isso, né? Alguns clientes a gente tem que comprar a linha, alguns trazem a linha. Igual às vezes a gente faz peça piloto. Na peça piloto geralmente eles mandam a linha, porque é para 1, 2 peças que são muito bem pagas. O custo de vida aqui é muito melhor do que no Brasil. Então, tudo isso gera uma tranquilidade pra gente. E para encerrar esse vídeo, você tem algum conselho aí para as pessoas que pretendem migrar? Sim, gente. Procura alguém. Se você não consegue arrumar sua documentação, procura alguém para arrumar a documentação. Venha com a documentação certinha. Para você conseguir se regularizar o quanto antes aqui, porque as regras estão cada vez mais se apertando, né? Então procure alguém, se chegar aqui com a documentação, tudo facilita. Venha com algum saldo em dinheiro, porque transformar real em euro nos primeiros meses é muito difícil. O real não tem valor. Nossa, quando a gente chegou aqui que a gente tinha que transformar real em euro, foi devastador, porque a gente comprou maquinário, a gente comprou carro, a gente teve que pagar o aluguel e os calção, né, para alugar a casa aqui tem os calção que tem que pagar. Então, era terrível. A gente comprou geladeira, que fala frigorífico,
Então, o gasto é muito grande, venha com reserva. É isso aí, pessoal, e esse é o bate-papo de hoje. Você que não é inscrito no canal e gostou do vídeo, inscreva, deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário se você gostou do vídeo, o que você achou e algumas sugestões, né? Isso, deixa a sugestão do que vocês querem saber aqui de Portugal, que vocês querem saber sobre a vida aqui, que no que a gente puder estar esclarecendo, estamos à disposição. Até a próxima! Até a próxima e obrigada por estar nos acompanhando.